Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os espaços rurais, a zona rural ou o campo, o interior das cidades, a roça. Alguém aqui já foi em um lugar assim? Então, geralmente nos campos nós vemos um estilo de vida bem diferente das pessoas da cidade, não é? Geralmente lá nos campos se tem menos pessoas, menos circulação de pessoas, menos automóveis, ônibus, a gente não vê engarrafamento, a gente não vê as casas tão juntinhas uma das outras, elas são mais espaçadas, né? Tem uma distância maior de uma casa para outra. Nós também vemos muitos animais, como vaca, boi, porco, coisa que a gente não vê na cidade, né? Não vê com tanta frequência, pelo menos numa cidade, por exemplo, Rio de Janeiro. Alguém aqui já viu um cavalo andando no meio da cidade do Rio de Janeiro, uma vaca? É mais difícil, né? Então, a zona rural, ela é responsável por produzir o alimento que a gente come na nossa casa. Então, por exemplo, na zona rural nós vemos grandes plantações de café, de maçã, frutas, né? Qualquer tipo de frutas, legumes e verduras. Eles plantam lá na zona rural. Esse alimento vai para a indústria, para da indústria ser transportado para as cidades, tá bom? Então, quem é responsável por esse plantio, pelo cultivo, cuidar do que a gente come na nossa casa, é o pessoal que tá lá no campo, na zona rural, tá? Lá também, além dos agricultores, que são as pessoas que mexem com a terra, com o cultivo das plantas, também tem os pecuaristas, que são as pessoas que cuidam dos animais. Então vamos lá. Agricultura é que cuida das plantas, pecuária que cuida dos animais. A gente vai aprender sobre isso mais pra frente um pouquinho, tá bom? É, então, a gente tem aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro é o maior produtor de laranja do Brasil. Vocês sabiam disso? Aqui a gente tem lá no Vale do Café, Resende, aqueles lugares mais para lá. Alguém conhece esses lugares? Eles produzem bastante laranja, além do café, é claro, né? Em Minas Gerais, por exemplo, se produz muito café, muita quantidade de café. No Espírito Santo, por exemplo, tem o abacaxi. No interior do Espírito Santo, eles produzem bastante abacaxi. Alguém aqui já ouviu um carro que passa na rua vendendo abacaxi e fala abacaxi de Marataízes, 3 por 10. Então, cada lugar o campo é responsável por produzir uma coisa. Claro que eles produzem tudo de um modo geral, mas às vezes naquele lugar a terra é mais fértil, é melhor para o plantio de determinado tipo de alimento, tá? Então vamos recapitular. O campo no interior é responsável por produzir os alimentos que a gente come na nossa casa, tá bom? O estilo de vida deles lá é bem mais calmo do que o nosso, nas cidades e até mesmo aqui onde a gente mora, tá? Nós também vamos virando a página, vamos falar sobre as transformações das paisagens. Uma paisagem, ela pode ser uma paisagem natural ou modificada, tá? Tanto no campo quanto na cidade, nós vemos paisagens naturais e modificada. O que é isso? Modificada no livro aqui eles falam como cultural. Paisagem cultural. A paisagem cultural é toda aquela paisagem que foi modificada pelo homem, tá? Pelas pessoas.
Então, a partir do momento em que aqui eu tinha uma árvore e eu tirei essa árvore, eu cortei essa árvore para plantar um milho, eu modifiquei aquela paisagem. Ela era de uma forma e eu transformei ela de outra. Então, tia, mas no campo a gente vê muita área verde. Sim, só que foram áreas modificadas, foram desmatadas e tirado da forma que era natural e feito outra coisa. Então, tudo o que é paisagem cultural são paisagens que foram modificadas pelos seres humanos. E as paisagens naturais é que são daquele jeito, que não sofreram nenhuma ação humana. Ninguém foi lá e mexeu e tirou e fez nada com aquela paisagem, tá? Ela sempre foi daquele jeito ali e pronto. Então, são dois tipos de paisagem: cultural e natural, tá bom? Nos campos, tanto no campo quanto na cidade, nós vemos paisagens naturais e modificadas, tá? Antigamente, tudo era campo, não existia cidade. Só que por causa do trabalho, da gente precisar das coisas estarem mais próximas, foram se criando cidades. O papai e a mamãe já tá aqui, mora aqui em Unamá há bastante tempo, vai saber bem do que eu tô falando. Pode perguntar aí para eles. Antigamente, aqui em Unamá, as ruas eram todas feitas de barro. A gente não tinha rua calçada ou asfaltada como a gente tem hoje em dia. A gente não via tantas casas como a gente vê hoje. As casas eram bem mais distantes, as pessoas tinham muito mais animais como cavalo, vaca, boi, do que se tem hoje. A tia mora aqui em Unamá desde sempre. Então, já são 29 anos que a tia mora aqui, que eu tenho 29, há 29 anos eu moro aqui. E eu pude acompanhar essa mudança de Unamá, do campo, que era uma cidade de campo, se tornar um distrito, né, que nós somos um distrito, já em constante evolução. A gente está sempre mudando alguma coisa aqui, sempre vai acontecendo coisas aqui em Unamá para poder melhorar a estrutura que a gente tem. Antigamente a gente não tinha tantas farmácias como a gente tem hoje. Era uma farmácia só. E hoje só aqui nessa frente aqui da padaria até lá no DPO, a gente vê, acho que são 3 farmácias. Então, olha só como que as coisas modificaram já aqui, né? Alguns elementos das paisagens, tanto na paisagem das cidades quanto na zona rural, né? Nos bairros, não tão rural, mas os bairros mais de interior, tanto em qualquer um desses lugares, existem elementos históricos. O que são esses elementos históricos? São elementos que contam a história daquele lugar, que tem alguma coisa que conta a história como era antigamente. Esses elementos, eles não podem ser modificados. Eles têm que ser sempre daquele jeito ali, tá bom? Por exemplo, aqui, perto da onde a gente mora, lá em Campos Novos, perto do Trevo de Búzios, a gente consegue ver daqui da pista mesmo uma fazenda bem grande assim no alto assim. Lá é a fazenda Campos Novos, é uma fazenda muito, muito, muito antiga. Dom Pedro I, quando foi imperador, né, príncipe aqui do Brasil, por várias vezes ele veio visitar a fazenda Campos Novos. É uma fazenda histórica de muito tempo atrás, tá? Então essa fazenda, ela não pode nunca ser demolida, derrubada, não pode mudar a forma que ela é. Por exemplo, se a pintura do lado de fora dela for branca e azul, vai ser sempre branca e azul. E sempre o mesmo tom de azul. Se era azul claro, não pode pintar por um azul escuro. Ela tem que permanecer daquele jeito ali.
Antigamente, a Fazenda Campos Novos, ela era abrigada pelos jesuítas, um povo que veio para cá, para o nosso país, com o intuito de ensinar as pessoas. Eles eram meio que como professores. E hoje em dia, lá é um espaço que a prefeitura usa para cuidar dos animais de rua, animais que estão doentes. Então, esses ambientes históricos, eles podem ter o fim dele, o porquê que eles eram usados, modificado. Antigamente, era uma casa de padres jesuítas que vieram para o Brasil para educar as pessoas, os índios. E hoje em dia ela é usada como abrigo para animais de rua e animais doentes. Aí no nosso livro nós temos outros exemplos também de monumentos históricos, né? E que que hoje são usados de outra forma. A gente tem lá no Rio de Janeiro o Palácio do Catete, que é a casa do governador do Rio. E antigamente era a casa de Dom Pedro. Dom Pedro morou lá. Então, vários desses elementos estão presentes na paisagem de hoje em dia e não podem ser modificados de jeito nenhum, tá? Eles têm que permanecer sempre daquele mesmo jeitinho. Quem aqui já viajou para alguma cidade histórica? Por exemplo, em Minas Gerais, que tem muitas cidades históricas. Alguém aqui já viajou para alguma cidade dessa? Se alguém já foi, conta pra tia como é que foi esse passeio nessa cidade histórica. Paraty, aqui no Rio também, Petrópolis. Vários lugares no nosso Brasil são lugares históricos, tem muito monumento desse. Alguém aí já foi para algum lugar desses? Conta pra mim depois, tá? Eu vou gostar de saber. Eu já viajei. Depois eu conto a minha experiência pra vocês. Um beijo e até a próxima aula. Qualquer coisa, chama a tia aqui, tá? Beijo!